Beleza. Hoje a gente vai fazer um início da aula aqui no quadro, porque eu preciso explanar alguns conteúdos que são, vamos dizer assim, são conceitos básicos para a compreensão do que significa campo, do que significa fluxo, do que significa densidade de fluxo. E a partir disso é que aí eu tenho alguns slides para mostrar, porque tem algumas figuras, algumas ilustrações que talvez sejam interessantes para vocês. Mas inicialmente a gente vai discutir sobre esses três termos, que é o que é fluxo, o que é densidade de fluxo e o que é campo. Como que a gente pode... deixa eu apagar essa luz, que está bem em cima ali, que vai ficar meio ruim de enxergar. Dá para ver bem aí? Dá, né? Dá sim, professor. Tá. Então, assim, esses três termos, fluxo, densidade de fluxo e campo, estão totalmente relacionados entre eles, mas tem uma diferença considerável também entre eles. O que a gente precisa entender é que esses três conceitos, esses três temas, eles extrapolam a ideia de campos elétricos, campos magnéticos, e assim como fluxo e densidade de fluxo também. Não é uma coisa exclusiva do nosso estudo aqui. Esses três termos eles estão relacionados a muitas grandezas da física, luz, vento, uma série por exemplo, temperaturas, uma série de grandezas que podem ser associadas a esses três termos. Eu só vou mudar um pouquinho a posição da minha luminária aqui, porque essa luz está fazendo falta, mas do jeito que ela estava ruim. Vamos ver se assim fica ali o brilho, mas a iluminação já fica um pouquinho melhor. Então, assim, vamos entender primeiramente a ideia de fluxo. Fluxo, por exemplo, no caso que nós vamos aplicar, que é fluxo elétrico, ele tem que ter uma fonte, certo? Tem que ter uma origem. Tudo que a gente vai relacionar a fluxo tem que ter uma fonte. Por exemplo, se eu estivesse falando de fluxo de luz, eu teria que ter uma fonte luminosa. Pode ser, por exemplo, uma lâmpada, né? Pode ser o sol, pode ser qualquer fonte que origina, né, uma determinada grandeza. Se eu for falar então de campo elétrico, por exemplo, a minha fonte geradora de fluxo pode ser uma carga, uma ou um conjunto de cargas. E desta carga sai então o que eu chamei nas últimas aulas de linhas de campo. Ora, mas campo já é uma outra grandeza. Ou melhor, grandeza não, é um outro conceito, uma outra terminologia. Então, campo e fluxo já não necessariamente são a mesma coisa. Mas são bastante parecidos. A ideia de fluxo é tudo que esta carga emana, é tudo que sai, que parte dessa fonte geradora de campo, tá? Ou no caso do fluxo. Então, se eu analisasse todas essas linhas que partem da carga, estas linhas todas somadas, todas elas, as infinitas linhas que saem da carga, somariam então o que a gente chama de fluxo elétrico. É parte da energia proveniente dessa carga que tem um raio de atuação, tem um espaço de atuação. O termo fluxo, ele veio da seguinte análise. O Michael Faraday, quando estava fazendo alguns dos primeiros experimentos dele que envolviam cargas elétricas, ele fez um teste da seguinte forma. Ele pegou uma carga, ou melhor, um corpo, né?
um corpinho em forma esférica. Esse corpinho ele era carregado com uma carga X. Poderia ser, por exemplo, uma carga positiva de, sei lá, 5 microcoulomb. Não importa, uma carga qualquer, tá? E aí, ele pegou essa carguinha e envolveu ela por uma casca esférica. Então, ele pegou duas calotas, né? Duas tampas, assim, ó. Opa. Pegou, assim, ó, dois semicírculos, né? Duas calotas e fechou essa esferinha bem no meio. Este material aqui é um material condutor. Só que no meio, entre a carguinha que ele colocou lá dentro, que tinha um valor conhecido, já tinha um valor bem específico. Entre esta carguinha e a casca que ele envolveu ali, existia um material isolante. Então, garantidamente, este material não tinha contato direto com este material. Que este material também era um material condutor, assim como era a esferinha interna. Então, o Faraday fez isso para ver como as cargas interagiam. Por quê? Porque até então já se conhecia de forma mais abstrata, não ainda muito de forma muito matemática, aquele efeito de força entre as cargas. Sabia-se que então cargas de mesmas características elas se afastavam, cargas de características distintas se aproximavam, né? Nessa mesma época que Coulomb estava fazendo os estudos dele, que nós definimos como lei de Coulomb, aquela equação que resultou na força elétrica, né? Que era justamente a força que existia, seja de atração ou de repulsão entre duas cargas. O Faraday estava fazendo esse tipo de experimento. Ele colocou, então, uma carga previamente carregada com um valor que ele conhecia e englobou essa carga por uma casca esférica que ele de um valor que era nulo. Por quê? Porque logo antes dele fazer esse teste, ele aterrou essa carga, essa carcaça. Então ele sabia que esse material aqui ele estava nulo, tinha perdido suas cargas elétricas, ele estava eletricamente neutro, né? Não necessariamente sem cargas, e sim com o somatório final nulo, né? E aí o que aconteceu? Passado algum tempo, ele foi medir a carga que tinha sido acumulada então nessa casca esférica. E para surpresa dele, a carga contida na casca era exatamente a mesma carga contida no material interno. E aí vem a pergunta: como é que é possível ter atravessado cargas elétricas desse meio para esse meio, sendo que o interior aqui era feito de um material isolante? Então, existia uma ideia inicial de que existia um trânsito, uma fuga de cargas que saíam daqui e chegavam aqui. E aí, com essa ideia, a ideia de fluxo, o termo fluxo dá a impressão de que tem algo atravessando, né? Então, se tinha essa proposta de que cargas saíam daqui e chegavam até a superfície, de tal forma que, depois de um tempo, a quantidade de cargas na superfície, sejam elas positivas ou negativas, não importa, eram idênticas àquelas que tinham aqui dentro. Então dava a impressão de que se tinha um fluxo, uma saída, um deslocamento de cargas saindo do centro para todos os pontos, né, distribuído de forma uniforme para todos os pontos da superfície. Foi assim que deu origem ao conceito de fluxo, né? Como se existisse uma transferência das cargas internas para as externas.
Posteriormente, foi descoberto que não existia esse fluxo de elétrons, que realmente esse material era um material isolante e impedia que tivesse esse fluxo de elétrons. O que existia de fato era um processo de indução de cargas. Como é que a gente induz cargas? Simples. Este material que eu coloquei aqui dentro, que era carregado, vamos supor agora que ele fosse um material com característica positiva. E agora a minha casca esférica é um material condutor, certo? Tanto o interno quanto o externo são materiais condutores. Por ser material condutor, o que a gente conhece hoje a respeito disso? Que um material condutor, ele ele tem tanto cargas positivas quanto negativas. Lembrando, né, como eu sempre digo e falei no início das aulas, que não necessariamente carga positiva, eu estou falando do próton, que é o núcleo do átomo. Carga positiva, entenda-se um átomo que perdeu um elétron e tem um buraco lá, é capaz então de absorver um elétron. Esse cara que é capaz de absorver um elétron, a gente entende como se fosse uma carga positiva. Então, como é um meio condutor ele tem elétrons o tempo inteiro sendo arrancados e colocando ele na banda de condução, né, elétrons livres, e ao mesmo tempo, se eu arranquei um elétron e ele ficou um elétron livre, ficou um buraco ali. Então é muito comum em meios condutores que tenham muitos elétrons disponíveis e ao mesmo tempo diversas lacunas, diversas cargas positivas. Então, eu posso dizer que este meio aqui, ele estava cheio de cargas positivas e negativas, espalhadas. Por ser condutor, a característica é que tenha mais cargas negativas do que positivas, tá? Se ele fosse exatamente equilibrado, a mesma quantidade de cargas de um para outro, ele teria uma característica isolante. É típico de um material isolante o equilíbrio elétrico. Ele não faz questão de interagir eletricamente com outros materiais. Já o condutor, ele tem elétrons sobrando e por isso ele conduz fácil, porque a corrente elétrica nada mais é do que botar esses elétrons para fluir. Então é uma característica dos condutores ter mais carga negativa do que positiva. Muito bem, então o que acontece? Eu tenho aqui, por exemplo, diversas carguinhas. E aqui no meio eu tenho uma carga altamente positiva. O que vai acontecer? Vai acontecer que estes elétrons, eu vou dar uma forçada de barra agora para a gente poder enxergar isso melhor. Vamos imaginar que a minha casca esférica, ao invés dela ser bem fininha, vamos imaginar uma casca esférica mais grossa. Só para a gente poder enxergar isso. É claro que nós estamos falando aqui a nível atômico, né? Então, imagina o seguinte. Esta carga positiva aqui dentro, mesmo que separada por um meio isolante, fazia, então, sobre as cargas negativas, uma força de atração. Então, todas as cargas negativas, elas tenderiam a se aproximar aqui, ó, da área mais interna da superfície. Certo? E aí, estas carguinhas negativas ficando mais próximas daqui dessa casquinha, né, dessa superfície aqui interna, o que ficava mais externo? As cargas de sinais iguais, que elas têm um efeito de repulsão. Então, estas cargas que estavam aqui com característica positiva, elas eram repelidas para a extremidade. Então, quando se media a carga na extremidade dessa esfera, na parte mais externa, media-se a carga aqui, observava-se então que esta carga tinha exatamente o mesmo valor em módulo e as mesmas características da carga interna. Então, esse é o processo de indução. Indução elétrica, indução de cargas elétricas é diferente de indução eletromagnética que a gente vê, por exemplo, em fornos de indução ou a parte do princípio de um transformador, por exemplo, que existe a indução do primário e do secundário. Não é a mesma coisa. São até parecidos, mas não é a mesma coisa. Essa indução eletrostática é simplesmente
a força de atração ou repulsão das cargas funcionando. Esta carguinha sendo bastante positiva, atraía as cargas negativas para esta casquinha. E se esse material aqui era neutro, era um material isolante neutro, as carguinhas elas não podiam então sair daqui e atravessar em direção a casca, a esfera interna, que seria atrativa, né? Mas estava impedida de atravessar ali e fazer contato com ela. Então elas acabavam ficando acumuladas aqui nesse material neutro, né? Desse material isolante. E no fim o que você vê mais intensamente na plaquinha, na casquinha, é justamente o equivalente à carga interna. Esse experimento de Faraday deu bastante o que falar, vamos dizer assim, deu bastante continuidade nos estudos a respeito de cargas elétricas, porque ainda não se conhecia esta representação de linhas de campo. Era uma coisa que estava ainda em fase de conhecimento, de aprendizado. Coulomb descobriu que existia uma força de atração entre as cargas. O Faraday basicamente descobriu que existia este ambiente ao redor da carga que era capaz de produzir uma força sobre outras cargas. E aí, então, o conceito de fluxo veio daqui. Fluxo é tudo que a gente considera irradiado por uma fonte geradora. Então, a fonte geradora para nós vai ser aqui uma carga ou um conjunto de cargas, e ao redor dessa carga existe ali uma espécie de campo de forças, certo? E é daí que vem, então, o conceito de campo. Quando a gente assistia, agora hoje em dia já não se fala tanto disso, mas alguns filmes, alguns seriados, desenhos um pouco mais antigos, usava muito esse termo campo de força para super-heróis, coisas do tipo, né? Você tinha lá um determinado ambiente e uma base secreta, alguma coisa, gerava um campo de força ao seu redor, né? O que significaria um campo de força, né? Uma espécie de escudo protetor, né? Isso lá nos desenhos era visto dessa forma. O campo, que a gente pode entender como ambiente, né? Um campo é uma região do espaço ao redor desta carguinha geradora aqui, capaz de sofrer um tipo de ação, uma força, por exemplo. Então, a ideia que nós temos de campo, é a seguinte: ao colocar uma carga aqui, eu sei que se eu aproximar uma outra carga, por exemplo, de sinal oposto, aqui, vai existir uma força de atração, certo? Vai existir esta força atraindo a carguinha na direção da sua carga oposta aqui, né? Agora, como é que eu sei disso? Bom, primeiramente eu soube, né? Coulomb descobriu isso de forma experimental, né? Simplesmente fazendo, colocando então as cargas naquela região. Mas depois disso, né, foi percebido então que ao colocar a carga em diferentes posições, você tinha então diferentes forças de atração ou repulsão e intensidades diferentes. Foi dessa forma, então, que Coulomb escreveu lá a força elétrica como sendo, a gente viu lá, né, Q1 vezes Q2, divididos por 4π vezes epsilon zero, vezes d ao quadrado. Certo? Então, a ideia de Coulomb é justamente fazer a relação entre a carga 1 com a carga 2, né? Dividido, então, por uma constante que diz respeito ao meio e uma constante de proporcionalidade, né?
e ainda assim o quadrado da distância. Isso daqui a gente conseguiria estipular essa fórmula fazendo testes simples, tabelado mesmo. Do tipo assim, pega essa carga, coloca 1 centímetro, quanto deu? Marca lá. Coloca essa mesma carga a 2 centímetros, quanto deu? Marca lá. A 3, a 4 centímetros, marca. Eu vou criando uma tabela de informações. Depois eu troco o valor dessa carga. Pega uma carga com o dobro do valor, coloca a 1 centímetro, quanto deu? Deu tanto, marca. A 2 centímetros, marca. A 3 centímetros, marca. Depois mantenha essa e troca essa para ver. E assim você vai fazendo testes. Aí você descobre que existe uma relação entre o peso dessas cargas, que existe uma relação entre a distância que você coloca e existe uma constante de proporcionalidade. Certo? Porque os valores não vão ser imediatamente iguais, mas podem ser proporcionais. Do tipo, o valor a 1 centímetro deu metade do valor, ou melhor, deu o dobro do valor a 2 centímetros. Alguma coisa assim. E aí você começa a criar uma relação. Tá? Fazendo diversos testes, você chega à ideia de campo. O que seria o campo? Campo seria todos os valores ao redor dessa carga pré-definidos. Então, ao invés de eu ter a força que acontece neste ponto, eu posso já calcular previamente. Então, eu calculo a força em todos os pontos dessa região. Eu defino uma tabela, coloco assim, ó, eu quero aqui, 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 aqui. Crio aqui em volta dessa carga uma porção de pontos onde eu possa já deixar esses valores previamente calculados, e aí eu vou lá e simplesmente adiciono o valor àquele ponto. Tá? Aqui, por exemplo, seria para todos os pontos na região dessa carga. Eu posso colocar quantos, né? Infinitos pontos, quantos eu quiser aqui. E aí, uma vez conhecendo todos esses pontos, todos esses valores, quando eu falar qual é o valor da força nesse ponto, eu já sei. Ou seja, o que seria campo? Campo é eu conhecer todas as forças que atuam na região ao redor desta carga. Seja, então, uma carga ou um conjunto de cargas. Então, veja, se eu falo qual é o valor do campo neste ponto, o valor do campo neste ponto vai ser igual ao valor da força elétrica naquele ponto. É idêntico. Porque a força elétrica naquele ponto vai ser exatamente a relação entre essa carga e esta com a distância. Então a gente escreve da seguinte forma. Eu vou colocar aqui agora, mas depois eu vou falar novamente sobre campo elétrico. Então imaginem que aqui eu adicionei uma carguinha chamada Q0. A gente chama essa carguinha Q0 de carga de prova. Ela não precisa ter um valor. É simplesmente uma carguinha colocada aqui como sensor, só para eu medir quanto valia a força nesse ponto. Porque eu preciso medir em todos os pontos. Então eu coloco uma carguinha que a gente ignora o valor dela. Tá? Ela vai ter o valor de uma unidade. Então o que eu faço? Escrevo assim, por exemplo, força elétrica naquele ponto vai ser Q1, que é essa carga aqui, por exemplo, vezes Q0, dividido por 4π, ε0, dividido pela distância ao quadrado. Só que esta carguinha Q0, ela vai ter o valor de uma unidade. Não me importa, eu não quero que essa carga interfira no peso da força. Eu quero medir a força em todos os pontos. Então, eu digo que essa carguinha vale 1. Pronto. Quando eu faço isso daqui, eu transformo esta carguinha Q0 em 1 e a fórmula passa a ser isso daqui, isso deixa de ser força elétrica naquele ponto e passa a ser campo elétrico. Porque daí o campo é o valor da força em qualquer ponto
Aí a única coisa que vai mudar aqui é a distância. Então, se eu estiver mais longe, fica mais fraco, porque está dividindo, né? Se eu estiver mais perto, fica mais forte. Então, a única diferença entre força e campo é que força é num ponto específico e campo é a força em todos os pontos desta região que está em volta da carguinha. Então, só revisando, nós vimos que fluxo é tudo que irradia daquela fonte geradora. Campo é uma quantidade, né, um valor específico em cada ponto, e aí nós temos infinitos pontos, apesar de eu ter representado aqui pontos distintos, né, discretos, um ponto específico, esse ponto ele pode estar em qualquer região do espaço. E ainda tem a ideia de densidade de fluxo. Vamos entender então o que é densidade de fluxo. Sempre que nós falamos de densidade, densidade é uma certa quantidade de coisas por uma certa quantidade de espaço ou de volume. Vamos pensar do ponto de vista de densidade de um líquido, de um fluido, né? A gente fala, por exemplo, que vamos supor, a água é menos densa do que o óleo, e aí por isso eles não se misturam. Um fica embaixo, o outro fica em cima. Quem é mais denso, desce. No caso, o óleo é menos denso do que a água, né? A água é mais densa. Então, a água fica embaixo, o óleo fica flutuando, né? Boiando em cima da água. Aquilo que é denso é mais pesado no ponto de vista, na nossa forma de enxergar as coisas. Aquilo que é mais denso é mais pesado. Mas não necessariamente, né? Se formos pensar no caso da física, a relação peso não tem muito a ver com densidade. Então, o que a gente pode identificar como densidade? É uma certa quantidade de coisas dentro de um determinado espaço, um volume. Tá? Se eu conseguir colocar muita coisa num pequeno volume, aquilo é denso. Tá? Não necessariamente vai ser pesado, porque pode ser que a sua força, peso, não seja necessariamente uma relação direta com densidade. Mas, quando eu tenho muita coisa concentrada num pequeno espaço, aquilo é denso. É assim que a gente precisa enxergar. É uma quantidade de coisas num certo espaço. Então, se eu pegar, por exemplo, uma bola de isopor desse tamanho e ao mesmo tempo pegar uma bola de metal, de ferro desse tamanho, não preciso nem pensar muito para dizer que o ferro é mais denso do que a bola de isopor. Por quê? Porque na bola de isopor eu tenho um monte de espaços vazios. Entre uma bolinha e outra de isopor está cheio de ar. Então ela está com um monte de espaço vazio ali, enquanto o ferro é extremamente compactado. Então é óbvio que dentro da mesma esferinha, dentro das mesmas características geométricas, né, tamanho, o ferro é muito mais denso do que a bolinha de isopor. Agora vamos pensar eletricamente quando a gente fala assim, ó. Se eu pegar uma carga positiva e uma carga negativa, a gente chama isso de dipolo elétrico, certo? Já falamos disso nas aulas anteriores também. Dipolo elétrico, eu sei que as linhas são fechadas, elas saem do mais e vão para o menos. E elas formam, então, algo parecido com isso aqui. Né? E aqui está chegando do lado de cá, por exemplo. E aqui está saindo, né? Já conhecemos bem essa figura, já fizemos várias vezes. Então, se eu tenho um dipolo elétrico aqui, a gente pode facilmente identificar uma densidade diferente.
Observem vocês que por mais que eu tenha condições de desenhar infinitas linhas aqui, se eu pegar esta região do espaço, eu tenho quantas linhas, possíveis linhas passando por aqui, olha. Eu posso ter aqui, eu posso ter aqui, posso ter aqui. Tudo bem que posso desenhar mais linhas. Aqui, aqui, aqui. Agora vamos pensar nesta região do espaço. Nesta região do espaço. Quantas linhas passam aqui, ó? Eu acho que não é tão complicado de perceber que esta região do espaço concentra muito mais linhas do que esta aqui. Dá para perceber? Por quê? Porque tem uma situação muito clara acontecendo aqui. Aqui nós temos uma convergência das linhas. É onde as linhas se reúnem. E aqui nós temos uma divergência. É onde elas se espalham. Então, se aqui elas estão se espalhando, facilmente esta região, ou esta, por exemplo, vai ter menos linhas. Por mais que eu desenhasse áreas idênticas aqui, vai ter menos linhas atravessando essa região do que esta. Então, isso dá a ideia de densidade. Bom, como eu falei, fluxo é tudo aquilo que irradia da carga. Né? Nesse caso, mesmo que seja com linhas entrando ou linha saindo, não importa, tudo que irradia da carga. A gente até entende isso daqui na física como sendo uma fonte e um sumidouro. Já falei isso também na aula passada, quando eu mostrei para vocês o simulador. Então, quando a gente tem isso daqui mais condensado, a gente chama isso de densidade. São diferentes densidades. Aqui eu tenho uma densidade, aqui eu tenho outra densidade. E aí, no eletromagnetismo, a gente vai representar a densidade de fluxo por um vetorzinho D. O vetorzinho D, ele vai ter exatamente a mesma orientação vetorial, né, de direção e sentido do vetor campo elétrico, que também é igual em direção e sentido ao vetor força elétrica. Porque, lembrando, o vetor campo e o vetor força são exatamente a mesma coisa. A diferença é que força é num ponto específico e campo é para qualquer ponto da região em volta da carga. E aí, se a densidade e o campo elétrico são iguais, então em qualquer ponto que eu pegar aqui, por exemplo, eu posso dizer que a densidade, o vetor densidade, aponta na tangente dessa curva, assim como é o campo elétrico. Beleza? Entendido até aqui? Professor, os dois sempre vão no mesmo sentido ou não? Oi? Os dois sempre vão no mesmo sentido ou não? O campo e a densidade? Isso. Sim, sempre são do mesmo sentido, mesmas características vetoriais de direção e sentido. Tá? A ideia é que eles sejam numericamente quase iguais. O que muda do vetor densidade para o vetor campo? A diferença é que o vetor densidade relaciona número de linhas por uma determinada área, uma superfície S. Enquanto o campo elétrico, ele não identifica número de linhas. O campo elétrico identifica a intensidade da força naquele ponto. Então tem uma diferença de conceito aí entre um e outro, tá? Mas numericamente eles são parecidos por quê? Porque o campo, ele também faz um somatório de todas as linhas que atravessam uma certa região. Porém, o campo é influenciado pelo meio. Como o campo é a força num determinado ponto, em todos os pontos, no caso, né? É um somatório de todos os pontos.
Se eu tiver uma interferência do meio, a intensidade do campo pode ser reduzida ou aumentada, dependendo da situação. Então, a gente usa como referência o ε0. O ε0 é o nosso padrão de campo pensando no vácuo, né? Ou no espaço livre, como se chama. Aí, o que acontece? O campo elétrico ele é dado pela seguinte expressão aqui, ó. Assim como é a força. É Q dividido por 4π ε0 d². Certo? Se eu pegar o vetor campo elétrico e multiplicar ele por ε0, que daí automaticamente eu estou simplificando esses dois caras, aí isso daqui vira o vetor densidade. Se eu multiplicar, isso aqui vira o vetor densidade de fluxo elétrico. Então, a diferença deles é numérica, porque eu estou desprezando a influência do meio. E isso daqui é um número, né? É uma constante. Então, quando eu faço a continha aqui, vai dar um valor distinto, certo? O valor de módulo do E e do D são diferentes, mas as características vetoriais de direção e sentido são iguais. Beleza? Entenderam isso? Beleza, professor. Então, eu posso escrever aqui, né? Posso escrever aqui que o D vai ser exatamente igual ao campo vezes ε0. E por que eu posso simplesmente fazer essa associação? Porque linhas de campo por área não têm uma dependência do meio. Notem que se eu mudar o meio, deixar o meio mais propício a ter tráfego de cargas ou não, se eu simplesmente melhorar as condições do meio ou piorar as condições do meio, isso não interfere na quantidade de linhas, interfere na intensidade do ponto. Aí sim. Então, ele vai interferir na intensidade. Na intensidade eu mudo, certo? Se eu estiver levando em consideração o meio. Aí na intensidade ele faz diferença para o campo elétrico. Mas para o vetor densidade, densidade, como eu falei, é uma quantidade de linhas passando por uma certa superfície. Do jeito que está aqui. Beleza isso? Então, para eu identificar a densidade, para mim pouco importa o meio. O meio não vai interferir no número de linhas. Vai interferir na força que cada uma das linhas tem. Por isso, eu posso desprezar o meio. Então, eu digo que o D é igual ao E, só que se eu multiplicar por ε0, ou seja, desprezando o meio. E aí eu tenho, então, que D vai ficar igual a Q sobre 4π d². Beleza isso? Beleza. A gente vai ter o vetor densidade tanto para análise da eletrostática, né? No caso de campos elétricos, quanto o vetor densidade de fluxo magnético depois lá na frente. Então, a gente pode escrever o D com o índice E, de densidade de fluxo elétrico. Tá? Depois a gente muda e fala da densidade de fluxo magnético. Tudo bem? Então, até agora, nós vimos aqui alguns dos conceitos básicos. Vimos o que a gente pode chamar de fluxo. Fluxo é tudo que irradia dessa carga, dessa fonte, né? A gente pode chamar de campo o valor em cada ponto ao redor dessa carga. Então, quando a gente fala de campos vetoriais, eu traço um mapa e coloco o valor em cada ponto daquele mapa. Tá? E a gente pode chamar de densidade de fluxo quando eu identifico, então, uma certa região do espaço que tem um volume maior de linhas atravessando ali. A ideia de fluxo, como eu falei no começo, ela era a ideia de que atravessava uma superfície, atravessava uma camada. Lembra que eu coloquei a experiência de
do Faraday. Então, a carguinha estava no interior, tinha uma camada isolante, e daí tinha a minha casca esférica em volta. E parecia que as cargas atravessavam a camada isolante e chegavam naquela casca esférica externa. Então, a ideia de fluxo não é somente a quantidade de linhas que irradia, é a quantidade de linhas que irradiam e atravessam uma determinada superfície. E aí, quando eu vejo uma região de linhas, elas podem ter mais ou menos linhas. Vamos imaginar, então, agora o seguinte. Eu demonstrei para vocês o vetor densidade escolhendo esta região aqui, né? Mas e se eu escolhesse essa região aqui, por exemplo, olha. Se eu traçasse uma superfície assim, ó. Englobasse as duas cargas. Notem que eu tenho agora uma diferença entre as grandezas. Fluxo é a ideia de que está atravessando uma superfície. Percebam que aqui, ó, eu tenho linhas saindo e atravessando essa superfície, certo? Certo? Certo. Ela está atravessando. E aí, essa mesma linha que sai daqui, ela vai lá, ela dá a volta e entra aqui. Então, ela está atravessando aqui, saindo e entrando aqui. O fluxo, ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Quando que a gente vai tratar um fluxo como sendo positivo? Quando a fonte de origem dele for, por exemplo, uma carga positiva. E as linhas estão saindo de dentro da superfície. Então, se eu desenhar uma carguinha positiva assim, com as linhas de campo saindo, e eu fechar essa carga, lembre-se que essa superfície que eu estou desenhando é uma superfície fechada. É uma esferinha, tá? Não é só uma linha circular aqui. Então, se eu fechar essa carguinha aqui, eu tenho o fluxo inteiramente positivo, porque eu só tenho cargas atravessando do interior para o exterior. O contrário seria um fluxo negativo. Então, se eu tiver apenas uma carguinha negativa, as linhas estão entrando. E se eu desenhar, então, uma superfície em volta dessa carguinha, eu só tenho linhas atravessando de fora para dentro. Neste caso aqui, eu tenho as duas situações acontecendo. Primeiro, eu tenho linhas aqui dentro que não atravessam a superfície. Elas não extrapolam a superfície. Então, essas linhas, elas são linhas de campo, mas não são linhas de fluxo. Elas não saem dessa superfície que eu dimensionei aqui. E as linhas que saem, elas saem aqui e retornam aqui. O que faz com que o meu fluxo seja nulo. Porque quando eu identifico quantas linhas atravessaram essa superfície, ela saiu daqui e gerou, por exemplo, uma linha positiva. Mas quando ela entrou, ela gerou uma linha negativa. E aí eu tenho uma neutralização. Todas as linhas que atravessam saindo, acabam retornando. Então faz com que o meu fluxo, no final das contas, seja nulo. Deu para entender isso? Apesar de eu ter cargas, ter campo elétrico, ter intensidades aqui dentro, tudo existe quando eu falo de fluxo, que é a ideia de que atravessa uma superfície. Para esse caso é positivo, para este caso é negativo, para este caso é nulo. Deu para entender isso? Entendido, professor. Beleza. Então, o que eu tenho como... Por que eu tenho, então, essa diferença entre fluxo e densidade? Se eu tiver, mesmo que uma carguinha assim como essa, se eu adicionar mais algumas cargas positivas ainda dentro dessa superfície, eu posso dizer que aqui tem uma região onde tem mais cargas positivas concentradas do que aqui.
Então, certamente essas linhas aqui serão mais intensas aqui nessa região do que aqui. Então, com certeza, eu tenho uma distribuição não uniforme. E se eu tenho uma distribuição não uniforme, certamente esta região vai ter mais linhas de campo na mesma área se eu comparar com essa daqui. Então, eu tenho densidades de linhas diferentes. Beleza? Vai encerrar agora a nossa primeira etapa aí da aula. Daí a gente volta e eu apresento para vocês os slides daí. Beleza? Beleza, professor. Muito bem. Voltamos. Deixa eu colocar lá meu planinho de fundo. E agora a gente vai começar então a ver o que nos vai levar à lei de Gauss. Mas ainda tem algumas coisinhas para a gente entender antes de chegar na lei de Gauss. Vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Então tá aí. Deixa eu só colocar aqui minha imagenzinha de canto. Muito bem. Então, a ideia é que a gente use esses conceitos que nós vimos agora de fluxo, de campo e de densidade de fluxo. A ideia de densidade de fluxo ela é bastante importante, porém é mais importante para a gente compreender o meio, compreender o universo que nós estamos falando ali. Mas, do ponto de vista de aplicações, seja em exercícios ou seja na própria análise de algumas coisas, a gente não necessariamente depende muito da densidade de fluxo. A gente pode usar mais até o campo elétrico mesmo do que a densidade de fluxo. Mas, como as duas coisas são praticamente a mesma coisa, só despreza o meio, então é tranquilo migrar de um para o outro. Por que eu estou falando isso? Porque eu, particularmente, prefiro adotar esta região em volta de uma carga ou de um conjunto de cargas, eu prefiro adotar usando o campo como a grandeza principal. E o livro do Haidt, por exemplo, que é o nosso livro base, ele prefere adotar a densidade como sendo a grandeza principal. É só uma questão de análise. Lembrem que densidade ali, o D, vai ser igual ao campo vezes o ε0. Então, se você pegar da expressão do campo e tirar o ε0, você tem o D. Então, é só isso que muda. Quando você vai ver alguma equação do Haidt, que ele coloca em forma de densidade de fluxo, seria a mesma coisa que colocar a fórmula do campo, só que vezes o ε0. Então, não muda lá grandes coisas. Pois bem, desta forma, a gente pode, então, começar a extrair algumas informações mais matemáticas a respeito do fluxo e tudo mais. Nesta imagem, a gente consegue uma dedução muito importante, tá? Que é o princípio do estudo de Gauss a respeito de cargas elétricas. Olha só, já é o terceiro nome que nós estamos inserindo nessa mesma boiada aí, né? Então, inicialmente, Coulomb fez alguns experimentos que identificou, então, a interação de força entre as cargas. O Faraday conseguiu identificar uma relação de ambientes, né? Ou seja, a força que atua ao redor de uma determinada carga, conseguiu meio que diagnosticar isso, e Gauss conseguiu um método de calcular isso com uma certa facilidade. Tá? Por que que Gauss fez isso? Porque é muito simples. Quando nós falamos de uma esfera, é uma superfície conhecida por nós. A gente sabe a área, a gente sabe o volume, a gente sabe de várias coisas da esfera. Mas e se a superfície não for em forma de esfera?
Se a superfície for uma batata totalmente irregular, como é que você calcula a quantidade de linhas que atravessa a área de uma batata, sendo que você não sabe calcular a área de uma batata? Aí pega, né? Aí pega. Quando nós estudamos cálculo integral e diferencial, a gente aprende exatamente isso. Na integral, a gente aprende que a integral serve para calcular áreas de uma superfície ou de uma curva que nós não conhecemos. A professora de cálculo, né, a Daiane, acho que deu cálculo 1 para vocês, não foi? Isso. Ela chega a fazer a abordagem dessa forma, que o cálculo integral serve para calcular área, curvas, que a gente talvez não conheça. Faz tempo, professor. Né? Mas é muito simples. Vamos pensar em... Deixa eu interromper meu compartilhamento aqui. Vamos para o quadro. Deixa eu aqui, peraí. Tirar o plano de fundo aqui. Vamos para o quadro. Como eu já falei para vocês, eu não gosto de decorebas. Eu gosto que a gente compreenda as coisas. Então, para compreender, muitas vezes é importante ver aquilo que a gente já sabe de uma forma diferente. A gente aprende a calcular integral. Se hoje eu perguntasse para vocês, clássico, se hoje eu perguntasse para vocês, para que vocês aprendem cálculo? Qual é a resposta? Vai lá. Para que vocês têm que estudar cálculo? Onde que você vai usar uma integral na vida? Explica para mim. Ixi, professor. Pra perder as noites de sono, professor. É o quê? Pra perder as noites de sono. Ah, claro, isso é fato. Agora, Professor, a maioria das pessoas pensam que a gente precisa calcular integral, aprender cálculo integral, para conseguir fazer as outras disciplinas que vem no curso. É para isso que a gente aprende integral? A gente aprende uma disciplina para poder passar na outra? Na verdade, parece que tem uma matéria que... Não uma, né? Mas dando um exemplo. Tem matéria que a gente vai usar realmente e que tem como base o cálculo. E daí a gente depende do cálculo também para... Essa daqui é uma delas. Essa daqui a gente precisa... como eu falei para vocês, eu vou suavizar o efeito do cálculo para vocês. Mas indo a fundo em eletromagnetismo, nossa senhora, se tem uma disciplina que usa cálculo, é eletromagnetismo. Aqui é onde tudo acontece. Integrais triplas, integrais de tudo que é tipo, cálculo, a parte de diferencial, né, derivadas parciais, a gente usa de tudo em eletromagnetismo, tá? Gradiente rotacional, que vocês vão aprender agora, estão aprendendo. Então, se quiser judiar no cálculo, essa é a melhor disciplina para fazer isso. Mas tem outra função. A gente aprende cálculo não é para poder passar na outra disciplina ou porque usa como base numa outra disciplina. A gente aprende cálculo para compreender coisas, né, fenômenos da natureza que a gente não é capaz de compreender não estudando cálculo. Você pega uma pessoa que fez ensino fundamental, por exemplo, né, e pergunta para ela como identificar... Vamos lá. Se eu pegar uma pessoa que fez ensino fundamental, por exemplo, normal, tá? Ensino médio, normal. E eu falo para ele assim, calcule a área desta figura geométrica. Você acha que a pessoa é capaz de calcular? Você acha que uma pessoa que fez ensino médio é capaz de calcular a área de um triângulo? Na ensino médio, sim, né? Beleza. Ensino médio, certo? A área de um triângulo cai em qualquer prova de vestibular, ou menos, nem cai em prova de vestibular, porque é muito simples, né? Base vezes altura dividido por 2, ponto final. É decoreba, né? A pessoa não sabe de onde veio essa fórmula, mas ela sabe que é assim, né? Daí as coisas, é isso que me incomoda um pouco na vida. As pessoas aprendem a decorar as coisas, mas não sabem por quê, né?
Então, até a base, até a área de um triângulo, vocês saberiam explicar por que é base vezes altura dividido por 2? Não tenho ideia, professor. Não tem ideia. Muito simples. O que é base vezes altura? Não é a área de um retângulo? Divida por 2. É a área de um triângulo, né? Sim. Então, é por isso que a área base vezes altura dividido por 2. Porque é uma área de um retângulo dividido no meio. Simples assim. Beleza? Essas coisas que a gente precisa mudar a mentalidade. A gente precisa sair do automático e começar a pensar. Quando a gente começa a pensar, a gente consegue deduzir coisas. É assim que esses caras, tipo Faraday, Coulomb, esses que a gente está citando, conseguiram definir coisas tão grandiosas. Porque os caras saíam da caixa, eles pensavam, ao invés de simplesmente procurar uma coisa meio pronta. Então, se eu pegar uma pessoa do ensino médio e pedir para ela calcular a área de um triângulo, ela vai saber. Se eu pedir para ela calcular a área de um retângulo, ela vai saber. De um círculo, talvez ela saiba. É fácil, mas ela talvez esqueça da expressão. Agora, se eu falar para ela calcular a área disso daqui, ó. Como é que calcula isso? Você sabe calcular a área desse negócio aí? E complicou. Não sabe, né? Não tem uma fórmula para isso, certo? Certo? Não. Não tem uma fórmula para isso. Aí é que entra o cálculo. Ou você acha que nunca vai ser necessário calcular essa área aqui? Professor, mas para que eu preciso saber disso? Onde é que eu vou descobrir uma área dessa? Ora, se vocês lembrarem de algumas estruturas conhecidas, né? Isso daqui é, por exemplo, uma ponte, né? É muito comum essa estrutura aqui para a construção civil, por exemplo. E será que tem alguma necessidade de ser em arco? Não podia ser retangular? Então, quando você estuda, por exemplo, resistência dos materiais e a estrutura mecânica de treliças e estruturas, você vai descobrir que essa forma aqui, ela é uma forma mágica. É uma forma que consegue distribuir a força de modo que esse arco aqui tenha uma resistência maior do que outras formas. Então, não é só para ficar bonito. Tem uma necessidade de ser em arco. Ele consegue distribuir a força em todas as direções calçadas nesses dois pés aqui. Então tem toda uma estrutura, toda uma lógica para isso ser em arco. E aí eu preciso saber disso daqui. Eu preciso conhecer essa forma. É uma forma muito útil. Então eu tenho que dominar isso. Mas eu não sei calcular a área dessa forma porque não me ensinaram isso no ensino médio, nem no ensino fundamental. E aí é muito simples, pessoal. É aí que vem o pensamento. Você parte daquilo que você conhece para aquilo que você não conhece. Vocês falaram para mim que a área de um retângulo vocês sabem fazer. A área de um triângulo vocês também sabem fazer. Que o triângulo nada mais é do que o próprio retângulo, que é a base de todos, dividido por 2. Então, se eu pegar esse negócio aqui e separar isso em pequenos retângulos, vocês já estão entendendo onde eu quero chegar, né? Se eu separar isso aqui em diversos retângulos, eu não vou chegar numa área muito próxima da área total disso daqui? Sim. Vai, né? Onde que eu estou perdendo? Eu estou perdendo aqui, ó. Agora diz para mim que área que forma esse pedacinho aqui, ó, que eu estou perdendo. Aí você tem pequenos retângulos. Seriam pequenos triângulos, certo? Certo? Ou muito próximo disso.
apenas desconsiderando a questão da curvatura, que isso daqui não é necessariamente uma linha reta, ela é levemente curvada, isso daqui seria um triângulo. Então, se eu fizer a associação deste retângulo aqui embaixo, se eu fizer a associação desse retângulo com um pequeno triângulo em cima, e somar todos esses pedacinhos, eu tenho basicamente a área disso daqui. É ou não é? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer essa áreazinha, esse comprimentozinho da parte de baixo. Preciso conhecer essa altura. E aí eu faço o seguinte. Base vezes altura. E aí, se eu conhecer essa outra altura, que eu posso chamar de altura 2, a base é a mesma, eu posso fazer mais base vezes altura 2. E aí eu tenho a área desse pedacinho. O que eu faço? Eu faço isso diversas vezes. Este mais este, de novo, este mais este, para todas as alturas e todas as larguras. Quanto menor for a minha base, mais próximo do real eu chego. O que o cálculo integral faz? Eu pego de um determinado ponto A até um determinado ponto B e somo todas as funções base vezes altura mais base vezes altura 2. Desde o A até o B. Para todo esse intervalo aqui. E aí eu vou ter o quê? A área da superfície. Já sabem para que serve uma integral agora? Sabe, né? Mas tem um detalhe. Isso aqui que eu mostrei para vocês é uma figura. E por acaso, existe uma figura na matemática que é bem parecida com isso daqui. Só que ela tem uma outra parte. Que é essa figura aqui, ó. Vocês conhecem isso aqui, não? Isso aqui é uma função seno. E o seno é uma função conhecida na matemática. Então, para eu não ter que fazer isso aqui, base vezes altura, mais base vezes altura vezes 2, dividido por 2 aqui, né? Seria do triângulo. Para não ter que fazer tudo isso daqui, para todos os pontos, o que eu faço? Eu calculo a integral do seno. A integral de A até B de uma função seno. Ponto. Acabou o meu problema. A única diferença é que se eu calcular a área para o seno inteiro, eu vou encontrar esta área mais esta. Então eu faço uma função seno de não sei do que, né? E aí a única diferença que vai me dar aqui é justamente o ângulo, né? É seno de x dx, sendo que o ângulo pode ser para qualquer ponto da senoide aqui, né? Qualquer grau da senoide. E aí isso daqui vai me dar 2 vezes a área. Vai me dar esta área mais esta. Então eu pego e faço dividido por 2. Ou melhor, né? A área vai ser tudo isso daqui dividido por 2. Vocês não estão enxergando, né? Aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, é assim que eu gosto de interpretar as coisas. Quando a gente fica muito fechado, tendendo a encontrar as coisas de forma automática, ou tentando lembrar de uma determinada fórmula, tal, a gente fica impedido de pensar. Certo? Então, o cálculo integral que vocês aprendem na engenharia não é necessariamente para você poder pular para a próxima disciplina, ou simplesmente para ferrar com a vida do engenheiro, porque engenheiro tem que saber cálculo. Não, não é para isso.
Eu, por exemplo, você pode me dar algumas integrais, alguns exercícios que tenham, por exemplo, a resolução usando integrais que eu posso não saber resolver. O que não significa absolutamente nada, porque minha calculadora sabe. Minha calculadora resolve qualquer integral. E isso não faz dela uma engenheira. Ela simplesmente calcula. Então, eu não preciso saber todas as integrais do planeta para ser um bom engenheiro. O que eu preciso é entender, por exemplo, como usar, para quais condições usar e exatamente o que eu quero calcular, onde eu quero chegar com aquela integral. Isso faz de você um engenheiro. Saber resolver uma integral, a calculadora faz. Ela não é engenheira. Muito bem. Então, voltando lá ao nosso assunto. Voltando ao nosso assunto, nós temos aí uma carguinha elétrica que foi inserida no interior de uma esfera, certo? E como eu falei, que foi quando começou o nosso papo paralelo aí, a esfera, ela tem uma forma conhecida. Eu sei muito bem como utilizar e como calcular as dimensões e volume e área, tudo que eu quiser saber a respeito dessa esfera. Mas se a forma for totalmente desconhecida, em forma de uma batata, como é que eu iria calcular uma esfera? Aliás, a superfície dessa batata. Aí você vai falar para mim agora, depois de tudo que eu falei, professor, usa uma integral e a gente consegue calcular a superfície. Perfeito! É possível usar uma integral e calcular uma superfície. Acontece que quando a gente estuda cálculo para fazer justamente calcular a área de superfície, eu preciso de uma função matemática que descreva aquela superfície. Como eu mostrei ali para vocês, eu conseguia fazer de duas formas diferentes. Ou eu somava infinitos pontos de base vezes altura, ou eu tinha uma função matemática seno que representa aquela curva. Agora, se eu não tiver um modelo matemático que representa a superfície de uma batata, ou seja, uma superfície totalmente irregular, eu desconheço um modelo matemático que representa aquilo, eu não tenho como calcular a integral daquilo. Eu desconheço a função que calcula isso. Então, a gente precisa explorar formas que nós conhecemos. E a esfera é uma das mais triviais para isso. Então, vamos lá. O que está apresentado nessa figura? Foi pego uma carguinha, uma carga isolada positiva, e em volta dessa carguinha foi colocado uma superfície esférica. Beleza? Muito bem. Esta superfície esférica tem um raio R ali, ó. Rzão. E aí, se a gente pegar um quadradinho dessa área, só um quadradinho, ali está grande, né? Está representado de forma exagerada. Quando a gente escreve dA ali, significa que é um elemento diferencial de área. O que significa um elemento diferencial de área? É uma área tendendo a zero, certo? É uma área infinitesimal. Então, eu estou pegando só um fragmento infinitesimal daquela área e eu vejo quantas linhas atravessam por aquele pedacinho, certo? E aí, eu pego uma esfera de superfície maior, agora uma esfera com um raio de 2R, o dobro dela, né? E identifico quanto de linhas apareceram, então, naquela areazinha um pouco maior. Ali está 4dA, por quê? Porque quando eu dobrei o raio, né, a superfície da esfera é dado por 4πr², tá? Né? A área da superfície de uma esfera é dado por 4πr². Então, quando eu coloco o r ao quadrado, se eu dobrei o r, aquele 2 ali, quando vai elevado ao quadrado, vira um 4. Né? Então, a área daquela superfície menor é 1/4 da área da superfície maior. Ali. Então, foi multiplicado por 4. E como as linhas estão divergindo, vocês estão vendo que elas estão abrindo, no final das contas, a quantidade de linhas que atravessa a superfície menor é exatamente a mesma quantidade de linhas que atravessa a superfície maior. Isso demonstra que
a área da superfície, né, o tamanho da superfície que você escolhe para englobar a sua carguinha ali, ela independe com relação ao fluxo. O fluxo não é determinado pelo tamanho daquela superfície que você utiliza para envolver a carguinha. Então, se você não depende daquela região, não depende daquela área, ela pode ser generalizada para sempre ser a área de uma esfera, independente do tamanho. Beleza? Deu para entender isso? Sim, professor. Então, eu tenho uma carga ou um conjunto de cargas, eu posso englobar essa carga ou esse conjunto de cargas por uma esfera de qualquer tamanho. Lembrando que é uma superfície imaginária e ela é oca por dentro e simplesmente eu estou pegando só a casquinha, né? Esférica. Beleza. Outra coisa que é importante ver nessa figura aí é que existe um efeito de proporcionalidade. Se vocês lembrarem, quando eu falei da experiência que o Faraday fez, é muito semelhante a esta figura aí. Ele pegou uma carguinha positiva, por exemplo, colocou no interior de uma esfera e fechou ela com uma esfera por fora, né? Vamos imaginar que seja aquela esfera menor que está ali por dentro. Ele fechou ela. E aí, depois de um tempo, a carga que existia dentro ficou idêntica à carga que ficou armazenada na superfície. Exatamente o mesmo valor em módulo. Tá? E aí deu a ideia, então, de que existia lá, como eu falei, um fluxo. Né? E este fluxo ele foi associado a como sendo uma proporção. Ele é proporcional à carga. O fluxo é proporcional à quantidade de carga envolvida. Tá? No nosso sistema de unidades, né, o SI, o Sistema Internacional de Medidas, adota esta proporção como sendo 1. Então, o fluxo pode ser escrito como sendo igual à carga. Porque seria o fluxo é igual a uma constante de proporcionalidade vezes a carga. Como essa constante de proporcionalidade é 1, então o fluxo pode ser escrito como fluxo vezes, fluxo igual a carga. Vou escrever aqui na tela mesmo. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou chamar o fluxo de... Ali vocês estão vendo a simbologia matemática, né? É um φ maiúsculo, né? Então eu estou colocando o O ali como sendo o fluxo, tá? Então o fluxo era para ser assim, ó, igual a uma constante de proporcionalidade K multiplicado pela carga aqui. Como essa constante é 1, eu vou colocar aqui, ó, K é igual a 1, então eu posso dizer que o fluxo, que eu chamei ali de O, né, vai ser exatamente igual ou proporcional à carga elétrica. Então a gente pode escrever assim, tá? O fluxo igual à carga elétrica. E, como vocês estão vendo ali logo abaixo na fórmula, né? Diz ali que o fluxo é igual ao campo vezes a superfície, né? Então, o que acontece? Fluxo, a ideia de fluxo é assim, ele precisa atravessar uma superfície. Ele tem que atravessar uma superfície. Se ele atravessar somente de dentro para fora, ele é positivo. Se ele atravessar de fora para dentro, ele é negativo. E se ele sair e entrar, ele é nulo. Se a mesma linha que sai entra de novo, ele é nulo. Tá? Ou mesmo que sejam de cargas distintas. Tem uma quantidade de linhas atravessando, entrando, a outra saindo, elas vão ser anuladas. Desta expressão, nós já conhecemos ali, que eu já mostrei para vocês, mas é desta expressão que é possível a análise que Gauss fez e que diz que a quantidade de carga envolvida por uma determinada superfície, e nós vamos chamar essas superfícies de superfície gaussiana, nós já vamos chegar lá, a quantidade de carga envolvida vai ser igual
a integral da área, ou seja, a própria área, a integral fechada do fluxo, né, da densidade de fluxo. Eu vou colocar no quadro aqui que vai ficar melhor. Ou melhor, vou escrever aqui. Aí. Cadê? Deixa eu achar meu mouse aqui no par. Certo. Aqui. Pronto. Então, assim, ó, o que Gauss identificou, que está na sequência, na verdade, é assim, ó, que se eu fizer a integral fechada do vetor densidade de fluxo, e aí lembra que eu falei que densidade de fluxo é igual ao E vezes ε0? Então eu vou usar essa técnica, tá? Vou escrever como sendo E vezes ε0. E é o vetor campo elétrico, tá? E vezes ε0. E agora minha letra vai ficar difícil de fazer aqui. Então, E vezes ε0 vezes ds, e aí ds é o elemento diferencial de área. Na verdade, aqui está escrito como dA. Então, do jeito que está ali, eu vou manter o dA só para ficar representado igual está na figura. Tá? Isso daqui vai ser igual à carga envolvida por essa superfície. Então, notem aqui, olha só o que eu escrevi aí. Essa daí é a lei de Gauss. A gente vai falar mais dela. A integral fechada de uma superfície, tá? Uma superfície que eu posso chamar aqui de A, que é a superfície que nós estamos analisando ali, aquela esferinha. A integral fechada de uma superfície do campo vezes o meu ε0 vezes o meu elemento diferencial de área é igual à carga envolvida. Como este carinha aqui é uma constante, ela pode sair fora da integral. Se eu só replicar, né, esse igual, trazer para cá, certo? Este E que está aqui, vem parar aqui do lado de fora da integral. Quando ele passar para o lado de lá da igualdade, né, que é o equivalente a passar para o lado de cá, ele vai ficar dividido por ε0. Certo? Então, deixa eu apagar essa parte aqui. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer aqui? Eu passei esse ε0 para fora da integral e ele passa do outro lado da igualdade dividindo. Então, eu posso tirar ele daqui. Beleza? Beleza, professor. Então, o que eu fiz aqui? Olha, eu posso agora ajustar aqui e deixar como sendo a integral fechada de E vezes dA é igual a carga envolvida dividido por ε0. Esta expressão aqui é a lei de Gauss. A gente vai falar bastante dela nas próximas aulas, porque tem bastante exercício para resolver. O que a gente tem que tirar dessa informação é que se eu conseguir calcular a área desta superfície aqui, a coisa fica muito mais simples. Esta multiplicação que está acontecendo aqui não é uma multiplicação simples, ela é um produto escalar. Porque E não é um número apenas, E é um vetor, e a área, apesar de não ser vetor, ela está representada pela normal em cada ponto da superfície. Vocês lembram que a gente fez isso ou não? Eu não me lembro se a gente fez isso na última aula. Acho que fizemos. De representar pela normal? Não, né? Não me lembro agora. Lembro, professor. Fizemos? Foi feito sim, professor. Então. Então, a área, ela não é necessariamente, né? Ela é uma grandeza escalar, né? A área é simplesmente dada em metro quadrado. Mas quando eu represento uma área orientada pela normal, aqui, essa área pode ser considerada um vetor, mesmo não sendo, né? É, na verdade, área vezes a normal.
Então eu pego essa superfíciezinha aqui dA, né, ou no caso aqui embaixo, e eu transformo ela como se fosse então um vetorzinho, pelo fato de que ela é orientada pela normal. E como o E é um vetor e o meu dA também pode ser visto como se fosse um vetor, então isso daqui é, na verdade, o produto escalar entre dois vetores, tá? A gente vai entrar nesses detalhes depois. Bom, o que eu posso extrair dessa informação é que o meu fluxo pode ser dado como a quantidade de campo elétrico vezes a área de superfície disso daqui, que é a mesma coisa que a carga dividido por ε0. Eu não falei para vocês que fluxo é uma quantidade de linhas que atravessam uma superfície? Se eu somar todas as linhas, não vai dar o meu campo elétrico completo de uma carga? Percebem isso? Eu tenho uma única carga ali. Aquela carga, ela tem as linhas de campo apontando para todas as direções, não tem? Sim? Sim. Se eu pegar todas as linhas de campo, não dá o campo? Dá? Você soma tudo? Sim, se eu pegar todas as linhas de campo, eu tenho o campo. Se eu pegar o campo que atravessa a superfície, não é todas as linhas? Porque como essa superfície é fechada e engloba a carguinha, não saem todas as linhas de campo passando pela superfície? Então é aí que está a sacada, olha só. Essa expressão aqui diz isso, ó. Se o meu fluxo vai ser igual ao campo vezes a superfície. Que, na verdade, eu poderia reescrever como sendo o campo total, o somatório de todas as linhas, vai ser o fluxo, né? Ou melhor, eu posso dizer que o fluxo é igual ao campo dividido por S. Tá? Então, é o que essa formulinha aqui está mostrando, ó. Se eu pegar todo o meu campo, né, e pegar pela superfície, eu vou ter o fluxo que atravessa toda essa superfície. Entendido isso? Vamos dar uma olhadinha no próximo slide aqui. Aqui ele faz uma relação justamente explorando esse produto escalar aqui, ó, tá? Ó, observem aqui esta expressão que eu coloquei no lugar de E, aqui eu coloquei o D. Só que E, ou melhor, o D é igual a E vezes ε0. E daí aqui embaixo aparece o ε0, aqui não aparece. Então, eu deixei assim de propósito porque é assim que costuma aparecer no livro do Haidt e é assim que eu gosto de representar. Eu prefiro representar usando o campo elétrico. No livro do Haidt, todas as grandezas que são semelhantes a essa, né, no caso de fluxo magnético e fluxo elétrico, ele gosta de representar pela densidade e não pelo campo. Tá? No campo, quando fala de fluxo, eu prefiro usar o campo ao invés de densidade. Mas isso é uma questão de gosto. Tá? É a mesma coisa. Então, assim... Voltando aqui. Então, assim, eu particularmente prefiro usar o campo. Na minha opinião, acho que fica mais fácil de compreender algumas coisas. Agora aqui, ó, nessa figura, é aquilo que eu falei agora há pouco para vocês. Observem que esta figura aqui, ó, essa superfície que está desenhada por fora aqui, é uma superfície totalmente irregular. Eu não conheço essa superfície, eu conheço só a esfera. Pessoal, eu vi ali que falta menos de 1 minuto para interromper. Aí a gente volta rapidinho só para eu finalizar, tá? Beleza, professor. Beleza. Então, assim, só para concluir aqui, ó. Notem que essa superfície ela é irregular e eu não sei a fórmula para calcular a área dela. Então a gente pode, tanto internamente ou externamente, englobar aquela carga por uma esfera cuja superfície eu conheço. E aí fica muito mais fácil para fazer alguns cálculos.
tá?